anestesia, de você desligar a consciência, isso é recente pra caramba. Não é uma coisa que tem muito. Com certeza. Antigo. E até hoje a gente não sabe exatamente como é que se desliga a consciência com certas substâncias. Então eu falei, cara, pô, meu irmão, fiz várias cirurgias que me apagaram, eu achei que vocês sabiam o que vocês estavam fazendo. Ele falou isso? Ele mandou essa. Falou, a gente ainda não sabe exatamente como isso funciona. Só sabe que funciona. Funciona. É tipo você chegar na Idade Média, entregar um carro pro cara e falar, meu irmão, pisa nisso aqui que ele vai. Perfeito. O cara... Tô Na entendendo. verdade, a gente tá usando o nosso corpo e a gente não sabe como é que funciona direito. Porque, pô, você pra forçar o teu bíceps, você tem que querer forçar. Porque é um músculo, né? Contração voluntária. Mas o coração, ele também é um músculo, mas eu durmo e ele continua batendo. Imagina, Graças a Deus. pô, senão eu não ia poder dormir, imagina. Cara, tem que ficar batendo meu coração aqui, maluco. Seria horrível, cara. E é surreal isso, né? A respiração é interessante também, porque... Eu consigo fazer conscientemente, mas se eu ficar quieto, eu só respiro também. Se eu dormir, eu ligo o piloto automático. Isso é legal pra caramba isso, né? Você vê que sem isso não tinha vida. O coração bater sozinho, respirar, ser voluntário e involuntário, dependendo se eu tô consciente ou não. Aí, cara, o Stuart Hameroff, ele entra numa pesquisa profunda e ele traz junto dessa pesquisa, ninguém mais, ninguém menos do que um Nobel de Física, que é o Roger Penrose. Ah, tá. Isso eu já ouvi falar 1000 vezes. Meu irmão, esses dois caras juntos, eles vão falar coisas que você vai falar, cara, não é possível que é verdade, mas o currículo dos caras é tão monstruoso e a pesquisa é tão bem fundamentada que é difícil você, pelo menos, descartar logo de cara. Pelo menos você tem que falar, olha, não tô afim de ler, acho bobagem, mas os dois caras têm as patentes. Tá. Ele diz que a consciência vem de um efeito quântico que acontece numa parte do cérebro chamada microtúbulo, que são tubinhos de proteína. E ele diz que nesses tubinhos de proteína ficam acontecendo ali oscilações quânticas, e nessas oscilações quânticas a gente, rapidamente ali, muito rápido, funciona a consciência. E como a consciência, então, é um fenômeno quântico, ela consegue permanecer para além do cérebro. Não é orgânico, é quântico. Entendeu? Mas as condições para que aconteça isso são orgânicas, né? As condições, por exemplo, se não aconteceria no cérebro de um cachorro. Talvez no cérebro do cachorro não tenha eu não sei se o cachorro tem um microtúbulo. Isso aí eu tô teria dizendo. que... Eu nunca parei para pensar nesse detalhe. A galera tem que pesquisar aí. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, é que o cérebro, ele é uma antena que faz a consciência se conectar nele. Mas se o cérebro desliga, ela continua. Entendi. Ela é como se você tá viajando... A consciência tá ali e aí ela cola naquele cérebro. Isso. É como se você tá viajando, você para numa pousada ali e fica ali na pousada. Mas se você quiser... Se o cara explodir a pousada, se você não estiver dentro, você consegue continuar a tua viagem. Nossa, mas deve ter tem alguma característica muito forte, quer dizer, que se sobreponha à própria consciência que se conecta a esse corpo. Porque se eu sou uma consciência que... Olha só o que chegou aqui pra mim. É um novo colchão da Ema, o One Light. Que se conectou ali no meu corpo, ela tava antes em algum lugar e ela conectou no meu corpo. É isso que eu tô entendendo direito? É como se fosse... E aí, quando eu perecer, ela continuará existindo e terá a possibilidade, inclusive, de se conectar a outra máquina. Pode ser. Eu acho que nessa hipótese, sim. Cara, a última entrevista que eu vi dele, do Stuart Hameroff, ele falou assim, hoje eu não tô com papo na língua mais, não. A minha tese é, a consciência continua depois do que o corpo perece, existe a consciência extracorpórea. Em poucas palavras, existe vida após a morte. Exato. Mas ele tenta falar com jargão científico, né? E aí, cara, quem tava... Eu não me lembro do programa, tem um programa que tem no YouTube de um americano que é um neurocientista também, só que ele é cético. Ele vai entrevistando os caras, ele entrevista ateus, entrevista cristãos cientistas que acreditam em algo mais. E aí o cara chegou e falou, você sabe que eu sou formado nessa área de neurociência. Cara, eu não consigo acreditar no que você tá falando. Ele falou, cara, eu tenho o corpo da minha obra. Se você quiser olhar, mas eu já te dou a conclusão. Cara, segundo os dados que eu levantei durante todos esses meus anos de trabalho, a consciência permanece para além do corpo. Ela não depende do corpo para existir. Então é tipo assim, você pode rodar um programa na máquina ou na nuvem, na cloud. As duas coisas podem acontecer.
Então é o que ele tá meio que falando. Então, cara, isso é extremamente interessante porque não tá vindo de um pastor, nem de um líder religioso. São pessoas, assim, de altíssima patente na ciência. Inclusive, aqui no Brasil, na Universidade Federal de Juiz de Fora, existe o NUPES, N-U-P-E-S, que é o Núcleo de Pesquisa da Espiritualidade. Os caras estudam isso também. É legal pra caramba. Eu conheço... Tinha até uma aluna minha... Os caras devem sofrer, meu irmão, porque lá deve ser, nesse mundo isso é um puta tabu. Tabu total. E eles têm até estudos de sociologia do conhecimento que são interessantes pra caramba, que é tipo assim, os cristãos criaram as universidades. Tá. Isso é fato, né? Você pergunta, Universidade de Paris, Oxford, Cambridge... as universidades eram... Escolástica. Eram curso de formação de padre. E aí, o que acontece? Através de como as coisas foram acontecendo, isso tudo começa com uma causa nobre, na minha opinião, quando você tem filósofos que eles querem provar a existência de Deus sem depender da teologia. Tá. Então você tem o Descartes ali, que está no penso, logo existo, né? Ele começa a duvidar de tudo. O discurso do método, ele inventa o método científico. Descartes não era um ateu, ele acreditava em Deus. E o objetivo dele é provar que Deus existe sem ter que falar de Deus. É chegar a Deus através da ciência. Esse foi um trabalho, por exemplo, que um cara que é considerado um dos filósofos mais difíceis de estudar, que é o Edmund Husserl. Edmund Husserl? Husserl. Tá. É H-U-S-S-E-R-L. Husserl. Difícil de... Tá. Edmund Husserl. Edmund Husserl, ele cria uma linha da filosofia chamada fenomenologia, que ele vai estudar, no final das contas, como é que a consciência funciona. Ele vai dizer o seguinte, cara, a gente não sabe exatamente se as coisas são verdade ou não, se é tudo ilusão. Uma coisa que eu tenho certeza é que eu estou tendo a experiência da consciência. Isso é fato. Então, é parecido com Descartes. Ele se inspira em Descartes, né? Porque a ideia do Descartes é assim, cara, o que eu posso ter certeza? Posso ter certeza que essa garrafa existe? Não, isso pode ser uma ilusão. Muitas coisas podem ser uma ilusão. Pode ser que existe um demônio, um anjo maligno que botou a gente dentro de uma ilusão. Então a gente pode estar vivendo uma... Tipo, como se ele estivesse antecipando uma Matrix. A gente está dentro de uma Matrix. Nossas experiências são simulações, né? Inclusive, um dos livros que aparece no filme Matrix é do filósofo Jean Baudrillard, que é o Simulacro e Simulações, que é um livro interessante pra caramba. Quem quiser estudar aí, que é incrível, né? É sensacional a leitura. Então, Descartes, muito avançado no tempo, ele traz essa hipótese, né? E essa hipótese é a hipótese do solipsismo. Soli é de solo, que é sou eu. Então, solipsismo é assim, cara, acho que só eu existo e o resto é simulação. Por quê? A única coisa que ele não conseguiu botar em xeque é que eu tô pensando. Se eu não estivesse pensando, eu não estaria tendo essas conclusões, pô. Então ele faz o famoso je pense donc je suis, eu penso logo existe, ou cogito ergo sum, né, em latim. Então, cara, eu tô pensando. Aí, pode ser que tudo ao meu redor seja simulação, mas eu sei que essa experiência da consciência existe. O Edmund Husserl, ele vai em cima disso. O grande ponto é a consciência. Eu tô tendo essa experiência. Não a realidade, é a consciência. Em vez dele tentar, por exemplo, a filosofia física, ou a ontologia, vai tentar estudar o que existe. Ele tá tentando estudar, antes de estudar o que existe, estudar como é que tá funcionando essa experiência que eu tenho. Tá. E aí ele começa a destrinchar em mínimos detalhes os aspectos mais ancestrais ali, ou originários da experiência. Cara, mas só que cada coisa que ele fala, ele inventa um termo novo. Aí tu tem que pegar um glossário, que tudo é alemão, aí os caras traduzem para o português, tudo difícil, tudo confuso. Então, ele vai falar de eporré ou epoqué. E aí, até se entender o que é epoqué, que ele tá eu experimentando o mundo. Uma coisa que um aluno dele, que depois continuou o trabalho, que é o Martin Heidegger, o Heidegger ajuda um pouco a entender um pouco melhor, porque ele escreve o livro O Ser e o Tempo. Então ele desenvolve a ideia do Dasein em alemão, né? Das é como se fosse... Das é a coisa, né? E é como se fosse, em português, eles traduzem como o ser aí. Tipo assim, cara, eu caí nesse mundo aqui, meu irmão. Eu nasci, eu tô tendo um monte de experiência, eu não faço a mínima ideia do que é isso. Eu só sei que eu tô aqui agora, meu irmão. O que eu faço? Então, ele ajuda a gente a entender um pouco de onde que o Husserl estava vindo, né?
Então, esse trabalho do Edmund Husserl é muito interessante porque alguns vão dizer que ele é o verdadeiro filósofo. Por quê? A filosofia é você desnaturalizar as coisas. Por exemplo, isso aqui é tudo normal, pô, tô conversando com o Igor, a câmera, isso aqui é um podcast, vou terminar, vou embora pra casa, vou dormir. O cara fala, não, peraí, meu irmão. Por que eu tô conversando aqui? Por que eu preferi vir aqui e não ir pra casa? Qual o benefício que eu acho? Poxa, pra conversar com o Igor eu tô usando a linguagem. Como é que a linguagem funciona? Mas a linguagem só funciona porque o cérebro separa as categorias, né? Então você vai complexificando aquilo que parecia normal. É tipo assim, cara, eu fico às vezes muito tempo sem ir ao Rio, ou principalmente Itacoatiara, que eu sou de lá, nascido e criado. E aí quando você tá lá, você acostuma. Você fala, fui pra praia, fui embora. Mas quando você tá de fora e volta, você fala, meu irmão, isso aqui é muito bonito. Total, isso aqui é fora do normal, mano. Aí você fala, caraca. Aí tá todo mundo lá, né, jogando beach tennis, não sei o quê. E você olha e você fala, peraí, irmão, para rapidinho. Isso aqui é muito maneiro, né, não? Então a atitude filosófica é isso. Curtiu esse corte, né, safado? Então aqui na descrição